Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite a todos. Nossa aula de análise de custos de hoje. Vamos tratar um pouquinho sobre alguns conceitos, alguns aspectos importantes com os métodos de custeio, que é uma introdução para os principais métodos de custeio que nós vamos ver dentro da nova unidade, né? Que na unidade 2 nós estamos iniciando ela hoje. E de forma mais conceitual, nós vamos entender o que são os métodos de custeio, para que eles servem, e nas próximas duas aulas nós veremos os principais métodos de custeio que são aplicados aqui no Brasil, ok? Para iniciar, vamos fazer a correção do exercício da aula anterior, que são os exercícios que vocês enviaram, muitos enviaram por e-mail, né? Não a maioria, mas alguns. Deixa eu mostrar para vocês aqui o planilha de controle. Ó, essa é a atividade da ficha de estoque, que é a atividade que nós corrigimos na semana passada, pouquíssimos realizaram. E essa é a atividade da 1.4 mais o desafio prático, que é o que nós vamos corrigir agora. Esses foram apenas esses alunos que enviaram. Os que estão ok é que concluiu a atividade conforme pedido, e os que estão ok menos é porque mandou a atividade incompleta, ou mandou só o 1.4, ou mandou só o desafio sem responder por completo o que foi pedido, beleza? Então, apenas esses alunos foram os que enviaram, tá? Então, tem aí um controle, tem um acompanhamento aqui, para que depois eu faça os lançamentos. Então, só para vocês entenderem como que é feito, beleza? Voltemos ao slide. Então, para correção da atividade, nós temos aqui a questão 1, lá do 1.4. Os gastos realizados pelas organizações com a finalidade de adquirir bens ou insumos para um processo de produção de um produto ou a elaboração da prestação de um serviço são procedimentos rotineiros e necessários para a atividade de toda e qualquer empresa. Isso é fato. Dessa forma, para efeito fiscal, na apuração dos custos dos materiais ou mercadorias, nós devemos considerar apenas os gastos com as compras de materiais ou mercadorias prontas? Não. Apenas os gastos relacionados com as áreas administrativas? Também não. Né? Não é somente essas. Então, nós já temos aqui duas corretas. Os gastos referentes às áreas administrativas e compras de materiais. As compras de mercadorias e serviços consumidos no processo produtivo. Então, tudo que é consumido no processo produtivo ou na prestação de serviço, eu devo considerar, ok? Então, a letra D é a alternativa correta. Em uma operação de compra de mercadoria, foram verificados que o valor pago pelo lote de mercadorias foi de R$10.000 e o valor do frete pago foi de R$1.800. Então, nós temos aqui uma mercadoria total de 10 mil, um frete de 1.800 e tributos recuperáveis no que tange aí 20% do valor total da mercadoria, correto? Então, qual que é a alternativa que corresponde ao custo efetivo desse estoque, pessoal? Qual é? Vamos lá. Quem me ouve? Oi. Qual que é a resposta correta aqui? É 9.800, não é? 9.800? Deixa eu ver aqui rapidão. Então, nós temos os 10 mil. 10 mil menos os 20%. Não. É mais. Menos. 20% de 10 mil, R$2.000. É o. Mais o nosso frete. 6.200. Deixa eu apagar aqui. Mais o nosso frete de 1.800. Certo? Certo. Qual que é a alternativa? Letra B mesmo, 9.800. Então, nós temos aqui um lote de mercadorias que foi adquirido a R$10.000,
Nós temos 20% de tributos recuperáveis, então eu tenho que fazer a diminuição desse valor. Então, 20% de 10 mil, 2 mil, fica 8 mil, mais o frete. O frete é um custo, certo? Então, ele agrega valor à mercadoria. Então, mais 1.800, R$ 9.800 é o custo desse estoque aqui, certo? Então, a alternativa correta é a letra B. 3. Um pequeno comércio de roupas infantis apurou em determinado mês as vendas totais de R$ 20.500. Nesse período, registraram-se também as devoluções de vendas no valor de R$ 850 e os descontos concedidos no valor de R$ 1.500. Os tributos foram considerados no valor de 20%, certo? Então, qual que é a alternativa que me dá as vendas líquidas apuradas nesse período aqui? Os nossos 20.500. 14.050. 14.050, muito bem. Mas como que você chegou nesse resultado? Pegou os 20.500. Ah lá, fala o passo a passo. Tira a devolução também, né, professor? Vamos lá, vamos pegar as devoluções. Menos os 850. O que mais que eu faço aqui? Menos 1.500. Menos os descontos. Menos os 1.500. Ok, então vou colocando aqui. O que mais? E os tributos, que é 20%. Qual que é 20? Quanto que dá os 20%? E eu tiro ou eu somo? Menos. Diminui também? Ok. Quanto que é 20% de 20.500? Quanto, gente? É Pode fazer. 4.100. Isso, pode fazer aí, tá? Não tem problema não. Essa conta aqui vai me dar... Qual a alternativa correta? 14.50. 14.050. Alternativa correta, letra A. Perfeito, pessoal. Muito bem. A segunda atividade era com relação a essa situação, problema aqui. Então, o Raul está com as suas atenções voltadas para o fluxo operacional da sua empresa, Best Food. Sua preocupação neste momento é com um fator que são os fatores que vão influenciar nas alterações dos valores das aquisições de materiais para o processo de elaboração de produtos e com os fatores que também vão alterar o valor da venda do produto final. A preocupação se deve ao fato de saber até que ponto a empresa pode administrar esses fatores para que os resultados futuros não sejam comprometidos. Por isso, Raul novamente recorre a você para construir um cenário constando projeções para os elementos de compras e venda de mercadoria. Considere-se as variáveis que alterariam tais elementos a fim de que obtenham um resultado líquido para os próximos períodos. Então, o dono da empresa ele está com o objetivo de saber, de mensurar aqui quais são os custos, né, e quais são os fatores que vão influenciar na elaboração aí do seu preço, do seu custo de mercadoria e também quais fatores vão influenciar dentro do valor de venda do seu produto final, correto? Então, a empresa ela tem o seguinte cenário. Após aceitar o desafio, com base na prévia dos orçamentos da empresa, foram levantados os seguintes dados. Então, vamos analisar aqui 2 períodos. No primeiro período, teve uma compras de 490 mil e no segundo de 540 e total de vendas brutas de 750 no primeiro período e 890 no segundo. Ok? Então, nós temos aqui valores de compras e temos os valores das vendas brutas também nesse mesmo período, em 2 períodos que devem ser analisados. E nós temos algumas informações adicionais, que são de alguns elementos
que se refere a... Só um minutinho, pessoal. Tem um professor pedindo socorro aqui. Ok, gente. Então, todos os valores que vão interferir, os fatores que vão interferir no aumento ou na diminuição dos custos, né, e da apuração desses custos aqui. Então, quais são esses dados adicionais? Sobre os valores de materiais adquiridos pela empresa, há incidência de IPI, total de 10%, e também temos um acréscimo de 7% que envolve o valor de frete, seguro, embalagem e insumos. Tá? Então, é referente aqui à nossa aquisição de mercadoria. Então, tanto o IPI quanto os 7% de materiais vão influenciar aqui nos valores das minhas compras. Então, nós temos ainda mais algumas informações que é referente às vendas brutas. Então, há algumas informações aqui de abatimentos e devoluções. Então, dentro do primeiro período, eu tive de bonificação 20 mil, devoluções 12 mil, descontos incondicionais, que são descontos que incondicionalmente devem ser aplicados, e descontos concedidos no valor de 15 mil. No segundo período, bonificações 24 mil, devoluções 6 mil, não houve desconto incondicional no segundo período, e descontos concedidos no valor de 17 mil. Fala também sobre o ICMS, certo? Que aplica 12% tanto na compra quanto na venda, e que a empresa utilizou 50% do seu estoque de mercadoria para a venda, certo? Então, o que nós precisamos saber aqui? Então, o proprietário da empresa ele precisa medir o impacto desses eventos no valor líquido das suas operações. Então, tem que chegar a um valor líquido de compra e um valor líquido de venda com a retirada, acréscimos e diminuições aí dos fatores que vão impactar nos valores de compra e venda. Então, qual que é o primeiro passo? Nós temos que calcular as incidências sobre as compras. Então, primeiro período, vamos calcular o primeiro período. 490 mil de compras, nós tivemos aqui algumas adições, né? Então, é custo, vai somar, que é o IPI de 10%, que nós vimos no enunciado, que dá 490 mil, e o 7%, que é referente aos demais custos, como frete, embalagem, insumos, seguros, enfim, certo? Então, 10% sobre 490 mil e 7% sobre 490 mil. Respectivamente, 49 mil e 34.300 que eu vou adicionar, eu vou somar ao valor da minha compra. E nós temos as reduções, que é o nosso ICMS aqui, que é no valor, que é um percentual de 12% sobre o total da compra, que dá um total de 58.800 que eu vou retirar, eu vou deduzir. Então, já chego no valor total aqui do meu custo da mercadoria, o custo da aquisição. Então, o custo da minha aquisição total foi de R$ 514.500. O valor bruto da mercadoria adquirida, 490. Eu tive aqui as adições de custos incorridos sobre essa compra. As deduções também foram incorridas sobre essa compra. E tive um custo total da minha mercadoria comprada, né, adquirida, de R$ 514.500. Ok? Fiz isso para o primeiro período. Tá ok? Vou fazer para o segundo período que ele está analisando. Ele pediu para análise dentro de 2 períodos. Então, eu vou realizar as mesmas características, né? Realizar as mesmas operações com as mesmas características, agora utilizando o valor da compra, né, bruta do segundo período. Então, que é 540 mil. Então, eu vou... Oi. Pode falar. ICMS não seria tipo um custo também? Não. Como se fosse frete, embalagem, essas coisas? É esse, que nem aqui? Nós estamos tratando Fiquei na mesma dúvida. Estamos tratando de tributos recuperáveis. Aula passada, pessoal. Quem não assistiu a aula passada, dá uma olhadinha lá no portal e assiste o vídeo da aula passada, que foi explicado sobre a aplicação dos tributos recuperáveis. Tá? O ICMS é um tributo recuperável. Eu vou aplicar ele aqui
na minha compra e no momento de fazer a minha venda, eu vou fazer a cobrança dele do meu cliente e vou fazer a devolução, certo? Isso foi bem explanado na última aula, tá? Dá uma olhadinha lá no vídeo da aula passada, que daí a gente já continua com a aula de hoje, beleza? Então, neste caso aqui, ele não vai fazer acréscimo, ele vai fazer dedução, porque eu estou tratando de um imposto recuperável. E isso pode acontecer tanto para PIS, quanto para COFINS, quanto para qualquer tipo de outro tributo que seja recuperável. Ok? Então, dá uma olhadinha aí no conceito de tributos recuperáveis, dá uma olhada na aula passada também, que nós já tratamos sobre isso. Tranquilo? Então, vou fazer as adições aqui do meu IPI e dos meus custos, né, como fretes, embalagens, insumos e seguros, certo? Respectivamente aí 10% para o IPI e 7% para os demais custos. E vou fazer a dedução aqui do meu ICMS de 12% em cima desse valor da mercadoria, correto? Então, tem um total, né, final aqui, um valor líquido de custo de mercadoria de 567 mil. Adquirida no valor bruto de 540 e chegou a um valor líquido aí com todos os custos apurados de 567 mil reais no segundo período, ok? Segundo passo, moçada. Então eu já tenho resposta aqui para a primeira informação, para a primeira solicitação, que os custos das compras, né? Custo da compra para o primeiro período 514.500 e para o segundo período 567 mil reais. Vou para o meu segundo passo. Então, eu vou calcular as minhas vendas líquidas. Nesse exemplo, nós também teremos 2 períodos que nós devemos fazer ali a redução ou as adições, certo? No caso das vendas, apenas as reduções. Então, eu tenho um total de venda bruta para o primeiro período de 750 mil, tenho as minhas deduções. Aí, neste caso, eu vou deduzir o ICMS, porque eu preciso fazer a compensação dele. ICMS, bonificação, devoluções, descontos incondicionais e descontos concedidos, respectivamente aqui cada valor, certo? Então eu vou diminuindo dos 750 mil, eu tenho uma venda líquida aqui de 604 mil reais. Tranquilo? No segundo período, a mesma forma. Aplico sobre o valor das minhas vendas brutas, 890 mil reais, todas as minhas deduções. O ICMS, que é 12%, as bonificações, as devoluções, os descontos incondicionais eu não tenho no segundo período e os descontos concedidos que foi aplicado. Então, eu chego num valor líquido das minhas vendas de R$ 736.200, certo? Então, eu já tenho as informações das minhas compras e tenho o valor das minhas vendas líquidas também. Já cheguei num denominador comum aqui. Vamos para o terceiro passo. Então, no terceiro passo, nós vamos consolidar as informações. Então, o resultado das operações referente ao primeiro e segundo período. Nós temos que levar em consideração que a empresa realizou as vendas utilizando 50% do seu estoque. Então, teremos que calcular 50% do custo da mercadoria referente a cada período. Então, nós vamos, como que vai ficar isso? Nós temos aqui o primeiro período, 50% de 514.500, 267.250, certo? Então, vamos lá. Vendas líquidas, 604, menos o meu custo da mercadoria, que é 50% do total, me dá um resultado da minha operação de 346.750 no primeiro período. No segundo período, as minhas vendas líquidas de 736. Vou diminuir o meu custo, 283.500, e chego a um total de um valor líquido da minha operação, um resultado da minha operação de R$ 452.700, ok? Então, o que eu observei nisso aqui? Qual que é o objetivo, né, de se fazer esse levantamento? Esse levantamento, ele me traz a informação, né, das minhas compras e das minhas vendas, deduzindo todos os meus custos, obrigações, e qual que é o resultado da minha operação. Então, dentro do primeiro período, ele teve um resultado operacional de 346.750 e no segundo período um resultado operacional de 452.700. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Isso aqui é o lucro dele, pessoal?
Pode responder, gente. Sim, né? Ok. Mais alguém? Não, acho que tem mais custo, né, da empresa e tal. Isso. Muito bem. Então, nós temos, Washington, ainda mais os custos. Isso aqui é só o resultado operacional. O que é a operação? Essa empresa aqui, ela faz venda de alimentos, certo? Ela é um fast food. Então, a operação dela é comercial, é mercantil. Ela faz venda de um produto. Então, o resultado com a venda do produto dela foi positivo. Então, ela teve um resultado positivo na sua operação. Mas isso não quer dizer que ela vai ter lucro na operação dela total. Porque aqui ainda vão incidir despesas, outros custos operacionais. Nós estamos aplicando apenas custos sobre compra e custos sobre venda. Ainda tem salário de funcionário, demais impostos, demais tributos, tem aluguéis, tem água, energia, telefone, despesas fixas, despesas variáveis, custos fixos, custos variáveis para ser aplicado ainda. Tá? Então, não é o lucro da empresa, nós estamos falando de Certo, professor, resultado. desculpa que eu pensei assim em lucro de venda, não levei em consideração esses outros fatores. Ah, sim. Não, tranquilo. Mas é só para poder ficar claro mesmo. Nós estamos tratando do resultado operacional. Quem tem aula comigo lá na contabilidade sabe que eu sempre bato em cima da tecla de resultado operacional e resultado financeiro, certo? Que são diferentes. Eu posso ter resultado operacional extremamente positivo e posso ter um resultado financeiro extremamente negativo. Um é diferente do outro, tá? Então, eu posso ter um resultado da minha operação aqui com fatores positivos e eu posso ter um caixa completamente negativo lá, está faltando dinheiro, tem um monte de coisas que vão impactar nesse recurso, dentro do meu recurso financeiro. Então, não é a mesma coisa. Quando a gente trata de resultado operacional, estou tratando apenas do resultado seco, nós podemos dizer assim, resultado seco da minha operação, sem levar em consideração todos os demais custos e despesas ainda. Por que isso é importante? É importante analisar, principalmente para um analista de custos, né, ou o próprio diretor da empresa, ou o gerente operacional, para saber se a operação dele está trazendo resultado, se aquilo que ele se dispôs a fazer está trazendo resultado. Eu tenho dentro da minha empresa eu posso ter dentro da minha empresa outras fontes de recurso, certo? Não somente da operação. Então, eu posso ter recursos oriundos de receitas financeiras, de receitas não operacionais, né, que vêm de outras fontes, mas se o resultado operacional não tá dando valores positivos, né, se o meu resultado operacional ele não é, de fato, um bom resultado, não traz valores que vão fazer com que os meus demais custos e despesas sejam consumidos, a minha operação ela precisa ser revista, ela precisa ser analisada. Então, diante dessa análise aqui, se observarmos que esse resultado operacional aqui fosse negativo, a empresa estaria com sérias dificuldades, porque toda a cadeia que existe após a operação de fato da empresa, ela vai ser quebrada. Então, todos os departamentos, né, nós vamos ver mais adiante na aula de hoje, inclusive, essa separação, eles não vão ser atendidos porque não há recursos financeiros para atender essa demanda. E se tivesse um resultado operacional aqui que não fosse suficiente também, mesmo sendo positivo, mas eles sendo insuficiente, e que não me deixe um lucro, né, que não me dê uma previsão de lucro de pelo menos 20 ou a 25% no final da operação, ela já não é uma operação que vai ser benéfica para mim, certo? Então tem que ser reavaliado essa estruturação, estrutura de custos, fornecedores, estrutura operacional da empresa, também com relação à situação onde a empresa está estruturada, né? Se ela tem ali um plano de negócios que é coeso. Então, tem diversos fatores que vão ser influenciados através dessa análise. O interessante mesmo é não chegar nesse resultado negativo dentro da operação já acontecendo.
por isso que existe aí as análises prévias, por isso que existe o planejamento estratégico, planejamento financeiro e também o planejamento orçamentário. Quem já teve essa disciplina comigo hoje tem alguns conceitos que são muito relacionados a planejamento financeiro e orçamentário, que vai trazer, vai vir de encontro com essa necessidade aqui. Então, a análise de custo, ela traz informações imprescindíveis para a tomada de decisão. E essas informações, elas não devem ser analisadas ou verificadas no final dos ciclos, e sim com provisões e durante os ciclos operacionais. Então, dentro de um ciclo operacional, eu consigo vislumbrar, visualizar que eu estou tendo um déficit, que eu estou tendo uma perca de qualidade no meu processo, né? Uma perca de qualidade operacional, uma perca de qualidade financeira, eu já devo tomar decisões aí que vão fazer com que esse processo seja revertido. Então, por isso que é importante nós conhecermos. Então, o resultado operacional, um resultado que me traz ali informações sobre a minha operação, sobre o que a minha empresa se submeteu a realizar, se está dando resultado positivo ou não, é de extrema importância para as tomadas de decisões futuras. Sem esse recurso, né, é como se fosse o nosso trabalho. O nosso trabalho é a nossa principal fonte de recurso. Então, para a empresa, a principal fonte de recurso dela é o resultado operacional, é a atividade operacional. Se ela não está dando recursos suficientes para suprir as demandas diárias, as demandas, né, necessárias da empresa, aí nós temos um problema. E esse problema ele precisa ser solucionado quanto antes, porque a operação ela é cíclica, ela vai acontecer, né, sem parar, ela tem essa precedência aí. Então, eu preciso tomar decisões muito mais rápidas diante dessas situações, ok? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao exercício? Como eu disse para vocês na aula passada, eu dei a pontuação para quem realizou o exercício, independente se o resultado aqui foi exatamente igual a esse ou não, tá bom? O importante era vocês tentarem fazer, e quem tentou já ganhou a pontuação e já tem essa situação aí já realizada, tá? Então, por isso que eu trouxe essa correção aqui, para que vocês pegassem as planilhas de vocês, pegassem o exercício que vocês mandaram e fizessem as correções necessárias, né, nessa situação. Eu apenas visualizei nesse exercício, tá? Não é algo que vai acontecer com frequência, porque esse foi o primeiro, mas eu realizei apenas a conferência se foi feito, né? E eu vi os resultados lá, de alguns bateu, de alguns já não bateu, né? Não sei quais são os critérios que usaram para fazer as reduções e as adições, mas de toda forma, quem realizou a atividade foi pontuado, beleza? Então não se preocupem com essa atividade. As próximas aí a gente vai aumentando o grau de dificuldade, a gente vai aumentando o grau também de análise, né, crítica com relação ao trabalho de vocês, beleza? Então, pessoal, se ninguém não tem nenhuma dúvida ou pergunta com relação às atividades da semana passada, nós vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje, que é a nossa unidade 2, então nossa primeira sessão da unidade 2, e nós vamos trabalhar nessa unidade especificamente sobre sistemas de custeio, tá? Então, o que é sistema de custeio, né, nessa aula da unidade 2, sessão 1, especificamente conceitos e alguns critérios importantes com relação ao sistema de custeio, e nas próximas duas aulas que nós vamos aí trabalhar os principais métodos de custeio, os principais sistemas de custeio que nós utilizamos aqui, o sistema ABC, né, e dentro de outros que vão ser inseridos. Muitos vocês já conhecem, muitos vocês já têm contato dentro do trabalho de vocês, mas é de extrema importância nós conhecermos os conceitos estruturais desses sistemas de custeio, de onde eles vieram, de onde surgiram, para que serve e quais são as diferenças entre eles. Então, na aula de hoje, nós vamos verificar sobre os sistemas de custeio. Nós temos como competência geral conhecer as teorias de métodos de custeio para tomada de decisão. Tudo se baseia em tomada de decisão, volto a repetir. Competências técnicas, né? Conhecer os principais conceitos e metodologias de custeio, né, para tomada de decisão gerencial. E o conteúdo da aula, sistema de custeio, o conceito, os tipos de departamentalização e o conceito disso tudo, ok? O conceito de departamentalização. Tranquilo? Entendido, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Falem comigo.
Tudo certo. Tudo na Professor, paz. agora a gente fala que tá tudo certo, né? Na hora que cai o exercício. Agora tá pronto. Pega mesmo. Faz parte. Sempre é assim. Professor, mas esse passo a passo aí que o senhor fez deixou bem claro mesmo. Eu peguei para fazer essa situação, um problema, sinceramente eu fiquei bem perdido. Em relação a onde eu tinha que descontar, né? Voltei lá atrás, mas ainda ficou essa dúvida ainda. Não, Mas é vamos aí, professor. justamente. O objetivo foi alcançado, Washington. É justamente isso mesmo, para que vocês visualizassem lá e quebrassem um pouquinho a cabeça, tentassem entender, né? Mas na prática, né, a gente consegue resolver praticamente muitos problemas do nosso dia a dia e é fazendo. Então, acredito que já ajudou vocês, e por isso que eu frisei bastante aqui. Eu estava até brincando hoje, né? Eu fui fazer a correção e eu percebi, depois que eu terminei de fazer a correção, eu vi que tinha 14 slides só da correção do exercício. Eu falei, caramba, é muita coisa. Mas, assim, é importante a gente fazer a correção junto, tirar as dúvidas ali, que daí vocês vão memorizar e vão entender. Como eu disse na aula passada, pessoal, é importante para quem perdeu o volte, para poder entender quando a gente vai entrar na seara ali, na área de tributação, aqui eu acredito que tenha poucos alunos que estudam de fato a parte tributária. Acho que o Luan, o Eduardo, a Larissa, que são alunos da administração. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui que é da administração. Eduardo Marques. Deixa eu ver, Larissa está aqui, Luan. Acho que o Anderson, não, o Anderson é do agronegócio, né, o Anderson? Eu acho que só tem o Wellington também, mas ele não está na aula, enfim. São os alunos, esses alunos da administração, vocês já tiveram ou vão ter, eu acredito que já tiveram, que são alunos que estão quase formando, contato com alguma disciplina do direito tributário ou contabilidade tributária, algo nesse sentido. É o cão da Juína esse trem aí. As palavras são justamente essas. A parte de produção ainda não teve não, hein, professor? Primeira Porque lá parte, sim, dessas análises. lá na produção, o Wellington, o Washington, perdão. Isso, é o Washington, perdão. Isso, Washington. Isso. Eu li um e falei outro. É o seguinte, lá na produção, vocês trabalham a parte mais analítica mesmo da coisa. Então, não é tão aprofundado quanto na contábil, quanto na administração. Que, na verdade, a engenharia de produção ela é muito ligada à administração, é muito parecida mesmo com a administração. Já trabalhei muito tempo lá como professor na engenharia. E é muito relacionado, muito parecido mesmo as disciplinas, a forma de trabalhar, né, o objetivo de trabalho. Com algumas exceções. Então, por exemplo, alunos de contábil e administração vão ter ali a disciplina de direito tributário, algumas disciplinas voltadas para a contabilidade tributária, né, que entra de fato mesmo ali na questão de impostos, tributos, né, que é uma área muito específica e ela vai de fato para quem vai trabalhar com produção, você é um exemplo disso, os demais colegas, o pessoal também do agronegócio, como vocês já tiveram aula comigo, é super importante a gestão, porque o principal papel do gestor do agronegócio é conhecer toda a cadeia produtiva, e a cadeia produtiva ela está também também tem relação com a parte tributária, ela é um gargalo gigantesco, então precisa conhecer. Então, a parte tributária ela é muito complexa, ela é um emaranhado de leis, de regras, de normas, de legislações específicas. Então, o que vocês precisam entender para facilitar a compreensão? Existe uma regra, né, maior, certo? Geral, que é um ente, que é dividida em entes, né, federativos. Nós temos os estados, os municípios e a União. Então, a União ela é o órgão maior, que tem uma lei que vai regulamentar e gerir todas as outras. No Brasil, nós temos o Código Tributário Nacional, CTN. CTN ela é a nossa regra maior, a nossa norma maior, e dentro dela tem as instituições de que é instituído que os estados e municípios eles têm autonomia para poder trabalhar ali os seus tributos, os seus impostos. É aí que a coisa toda se complica, é aquilo que o Luan disse, é o cão da Joina mesmo. Porque daí cada município, cada estado, ele vai ter ali sua lei específica, o seu decreto específico para cada tipo de tributo, para cada tipo de imposto, para cada tipo de taxa. Então, dentro dos tributos, nós temos os impostos, as taxas e as contribuições. Tá? Então, quando eu digo tributo, é um termo muito genérico. Então, dentro de tributo, eu tenho impostos,
certo? Que é tudo que começa com I, né? ICMS, IPI, IPVA, IPTU, tudo que é I é imposto. Nós temos as taxas e as contribuições. Então, COFINS, PIS é contribuição. E as taxas que nós conhecemos aí, taxa de iluminação pública, taxa de bombeiro, taxa de alvará, enfim, são diversas. Então, toda essa regulamentação, ela é específica, ela é tratada de forma individual para cada tipo de tributo, para cada tipo de imposto, de taxa e contribuição. Então, tem uma lei para tudo. E dentro de todas as leis, há as exceções, as exclusões também. Então, quando nós vamos trabalhar tributos recuperáveis, tributo recuperável é algo que eu posso recuperar, né? O próprio nome já diz. Então, se eu vou recuperar de alguém. Então, a regra, aí existe diversas particularidades que tratam disso, tá? Então, nosso objetivo não é tratar de particularidade. Vocês podem pesquisar, podem conhecer, podem ir atrás de informação para fins de conhecimento. Mas, na regra, eu faço uma compra e a minha empresa ela se enquadra e esse imposto é um imposto recuperável. Eu faço o pagamento desse imposto para a União, certo? E esse valor que eu paguei para a União, eu fico como um crédito, digamos assim. Então, no momento que eu fizer a venda do meu produto, esse imposto que eu paguei, eu posso cobrar do meu cliente, certo? Então, aquele crédito que eu tinha com a União, eu desconto do meu cliente e faço o abatimento desse valor que eu devo ali, que eu deveria ali para a União. Então, esse é mais ou menos a lógica do funcionamento do tributo recuperável, do imposto recuperável. Vai muito além disso, tem muito mais coisas, tem muito mais informação, muito mais regras e particularidades quanto ao imposto recuperável. Mas, na essência, é mais ou menos dessa forma que funciona. Por isso que nós excluímos ele ali no momento de fazer a análise, né, o cálculo do valor da minha compra bruta, correto? Então, por isso que a gente exclui. Por que não excluiu o IPI, professor? Porque o IPI ele não é um tributo recuperável, ele é aplicado lá na fonte, ele é cobrado pela industrialização e ponto final. Já o ICMS, as demais contribuições, como PIS, COFINS, IR também tem IR recuperável. Então, depende de cada tipo de empresa, depende de cada tipo de produto, de cada tipo de operação. Tá? Nos exemplos que foi tratado aqui foram impostos recuperáveis e por isso que foi realizado a diminuição, né, a diluição desse valor, ok? Então, sempre nos exercícios e na prova, sempre vai ter ali uma informação de que é recuperável, de que não é recuperável, mas por via de regra utiliza o ICMS como recuperável, porque na grande maioria das vezes ele é recuperável pelas empresas, ok? Recuperado pelas empresas, ok? Então, explanado mais uma vez isso aí, fica como fonte de curiosidade, fonte de pesquisa para que vocês entendam um pouquinho. É muito complexo mesmo, tá? Quem é tributarista é um cara que é fantástico, ele tem que tirar o chapéu mesmo. Eu tenho, dentro da minha especialização, eu tenho um MBA de gestão de empresas e esse MBA ele tem dentro dele 320 horas dentro desse MBA, meu MBA de 600 horas. Dentro desse MBA eu tenho acho que 300 horas, acho que 50% de tributo, né, que trabalhou só a parte tributária. Por isso que é extremamente importante para gerir uma empresa, para poder tomar as rédeas aí de uma gestão, de uma administração de uma empresa ou da gestão da produção de alguma empresa, é importante conhecer tributação, tá? Então, por exemplo, nesse meu MBA, praticamente 50% das aulas, da carga horária, é relacionada a tributo. Então, foi estudada a parte tributária, o tipo de tributação, o tipo de empresa, quais são as características que envolvem determinados tipos de impostos, de determinados tipos de taxas e contribuições ou não. Então, assim, é um emaranhado de informações. Então, para poder gerenciar um negócio, gerenciar uma atividade, seja ela mercantil, seja ela produtiva, seja ela de qual ramo, de qual aspecto for, é necessário conhecimento de tributo, porque, né, como todo mundo está cansado de saber, Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária, e como já não bastasse uma das maiores cargas tributárias do mundo, é o país que tem o maior número de leis, decretos e normativas relacionadas à tributação que o mundo já existe, tá? Que o mundo já teve. Então, países como Estados Unidos, China,
China é um pouco mais complexo, mas Estados Unidos, a Europa, países europeus, na grande maioria deles, é muito mais simples, é muito mais facilitado esse processo. Então, produzir, paguei o tributo lá, acabou, é uma cadeia que não tem mais escala, então é muito mais simples. Já no Brasil, aí tem, por essa particularidade de que cada estado, cada município pode fazer da forma que achar melhor, então nós temos aí uns zilhões de informações com relação a tributo. E principalmente quando a gente faz uma venda ou uma compra interestadual, né, que eu preciso mandar de um estado para outro, aí que a coisa fica mais complexa, como cada um tem a sua particularidade, tem que atender a essas especificações, tá? Então é bem complexo mesmo, é bastante informação nesse sentido, não é o objetivo propriamente dito da nossa disciplina, mas é de extrema importância, é por isso que eu abro sempre esses parênteses. Quem foi meu aluno sabe que dentro das minhas aulas a gente fala de tudo. A gente fala de mercado, a gente fala de finanças, a gente fala de economia, a gente fala de boi, a gente fala de tudo que vocês imaginarem, de produção, de tecnologia, de tudo, porque tudo diretamente está interligado. Inclusive, uma vez eu tive um aluno, o primeiro semestre desse aluno na faculdade, e eu não sei qual era o pensamento dele, ele me trucou, falou, professor, mas isso não está no livro. Não está no livro da disciplina? Ah, professor, isso não está no inventário da disciplina? Né? Eu falei, não, fica tranquilo, jovem. Um momento ou outro você vai se lembrar da minha fala e você vai conseguir aplicar essa conversa que nós estamos tendo aqui, que você está achando que é perca de tempo, mas você vai conseguir aplicar isso na sua profissão e na sua vida profissional em algum momento. Então, fica sossegado. Então, pessoal, tudo que a gente fala, tudo que vocês muitas vezes, né, levantam informação, por mais que, eu sempre digo, né, não existe pergunta idiota. Por mais que você imagine assim, minha pergunta ela é vazia ou minha pergunta é boba. Não, não existe. Todo debate, toda informação, ela gera discussão, ela gera informação. Então, quando a gente para poder falar um pouquinho aqui de tributos, que a gente fala um pouquinho de cadeia produtiva, quando a gente já fala de tecnologia, isso vai linkando e vai trazendo informação, isso vai criando, né, uma escada de conhecimento. Então, quando eu vou preparar uma aula, eu me preocupo justamente com isso, em criar, né, uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio que vai, né, com o tempo, vai agregando informação. Então, quando a gente fala de coisas que muitas vezes muitas pessoas acreditam ser paralelas ao conteúdo, na verdade nunca é paralelo, então tudo está interligado, tá? Então, não se preocupem, podem fazer pergunta, pode questionar, pode levantar a mão aí, pode interromper a aula. O que eu não souber, a gente pesquisa junto, a gente traz informação. Não sou dono da verdade, não sei de tudo, mas a gente busca aí o máximo a trazer informação para vocês e buscar isso, beleza? Então, pode perguntar mesmo, tá? Então, ficou resumido esse conceito aqui da parte dos tributos. Peço novamente, voltem na aula anterior, lá a gente falou um pouco mais sobre isso, tá? Na explicação. Então, voltem lá, essa aula já está publicada lá no portal de vocês, que nós falamos disso na aula passada. Então, é interessante vocês virem lá. Pode ir para o YouTube, tá? Pode ir para a internet, pesquisar informação para vocês se compreenderem. E a gente está à disposição aqui para tirar as dúvidas. Só não posso retornar da mesma forma que nós fizemos semana passada, porque senão a gente não consegue concluir a aula de hoje. Beleza? Então, sistema de custo. Sistema de custo, qual que é o objetivo desse negócio? Tem por objetivo valorar em cada uma das etapas quanto se gastou para elaborar um determinado produto ou prestar um serviço. Então, quando a gente vai falar de custo, geralmente a gente se remete a produto. Né? Produto. É uma empresa agrícola. Insumo. É uma empresa comercial. Né? Sobre a compra do produto, sobre a fabricação do produto. É uma indústria. Sobre todos os custos que envolvem a produção. Mas muitas vezes nós esquecemos do serviço. Certo? E nós temos uma quantidade gigantesca de empresas de serviço, pessoal. Posso até buscar esse dado, no momento de elaborar a aula não deu esse insight, mas depois eu vou pesquisar, vou tentar trazer na próxima aula, os números dentro do IBGE e dentro do SEBRAE, do crescimento de empresas de serviço. Então, se vocês observarem, de alguns anos para cá, nós tivemos um boom gigantesco em empresas de serviço. Prestadores de serviço, consultorias,
né? Muita coisa envolvendo a parte de serviços. Então, muitas vezes nós esquecemos, e isso até a literatura já trabalha. Se você pegar livro de custo, livro de contabilidade de custos, análise de custos mais antigos aí, sempre vai se remeter à indústria, sempre vai se remeter a produto. E dificilmente você vai encontrar literatura mais antiga, né, que vai tratar do serviço como dentro do método de custeio, do método de avaliação de custos, tá? Então, nunca podemos esquecer disso aqui. Então, nós, como gestores, o serviço, ele tá em expansão, está crescendo, e nós temos muitas empresas de serviços inseridas no nosso mercado. Aqui na cidade surge a cada dia mais empresas médicas, hospitalares, de consultorias agrícolas, consultoria financeira, empresas de gestão, consultoria de gestão. Então, assim, são muitas que estão surgindo aí. E eu tenho também que analisar, né, os custos dessa minha prestação de serviço. Então, nós, às vezes, automaticamente esquecemos que o serviço também, ele onera, ele tem custo, certo? Então, para prestar um serviço, por exemplo, de educação, né, eu tenho que ter custo. Nesse momento que nós estamos vivendo, até é engraçado comentar sobre isso, no momento que nós estamos passando de afastamento, os meus custos aumentaram, os meus custos de casa. Então, por quê? Eu uso ar-condicionado, meu ar-condicionado. Então, a Energisa desse mês está super feliz comigo, certo? Então, eu uso meu ar-condicionado, eu uso meu computador, né, meu laptop, eu uso, né, comprei equipamento, então tem um LED aqui na frente aqui que foi adquirido. Então, assim, são várias coisinhas que a gente adquire. Para quê? Para prestar um serviço. E é um serviço, a gente busca sempre prestar um serviço de melhor qualidade, né? Então, a gente preza, né? Eu particularmente prezo bastante pelos slides, por um software que faz um slide bacana, que otimiza o meu tempo, né, de ferramentas. Então, tudo isso é custo. Ou é custo para a universidade, no caso, né, ou um custo para o professor. No caso, como nós estamos em casa, os recursos da faculdade ficam tanto quanto limitados de nós pegarmos, né, de termos ele, mas nós temos aqui um custo. Então, por exemplo, a aula de cálculo, eu já tinha, né, mas tem alguns professores que adquiriram um tablet, iPad, para poder fazer aula de cálculo, né, comprou caneta para poder fazer os cálculos aqui para que vocês possam visualizar aí do outro lado. Então, é um investimento, né, é um custo que o professor teve, né? De certa forma, custo e investimento têm as suas características distintas, tá? Mas na situação que nós estamos passando agora, que nós estamos vivenciando, né, poderíamos caracterizar isso como um custo, como um gasto que nós estamos tendo com a prestação de serviço, certo? Então, a faculdade, por exemplo, vocês compram um serviço da faculdade, serviço educacional. Para que esse serviço seja disponibilizado a vocês, eles têm os custos. A faculdade tem um custo com o sistema, um custo com o funcionário, né, com folha de pagamento, né, um custo com limpeza, um custo com estrutura física, um custo com energia. Então, existem diversos custos envolvidos. Então, a faculdade ela não vende nenhum produto físico, certo? Não vende nenhum produto físico. Jesus, cadê o trem aqui? Isso. Não vende nenhum produto físico, a não ser os livros didáticos, né, que muitos são vendidos. Mas não vende nenhum produto físico. Vende sim um serviço. Então, o serviço ele é passivo, né, de ter ali algum tipo de problema com relação aos seus indicadores, por não se observar, não se aplicar um sistema de custos efetivo e não se observar que para a prestação de serviço existe custo. Aqui na cidade nós tínhamos, eu não sei se ainda existe, mas nós tínhamos uma empresa chamada Tangará Multiservice. Eu gosto sempre de usar o exemplo da característica dela, porque ela era uma empresa que contratava profissionais para fazer diversos serviços. Serviços de poda de árvore, serviços de limpeza residencial, empresarial também, né, em prédios empresariais, serviço de corte de grama, de manutenção de jardim, enfim, aplicação meu Deus, de manutenção, né, aqueles serviços lá de marido de aluguel, diversos outros serviços assim que nós pensamos ser de custo baixo, né, mas para a empresa ela onera aquilo, né, ela tem o gasto com aquilo, então ela tem o gasto com o profissional que vai executar, ela tem o gasto com os insumos, então, por exemplo, eu vou fazer a poda,
preciso de ter um equipamento, preciso de ter um material, preciso de ter alvará de funcionamento, preciso de ter diversas situações, né? Combustível para deslocamento do profissional até a residência do cliente. Então, são vários custos que são inseridos na aplicação. Vamos pensar no escritório de consultoria, né? Então, ele tem custo com água, com energia, com funcionário, né? Com a folha de pagamento, com impostos, tem o custo com o equipamento, custo com a internet. Então, são vários custos envolvidos dentro desse produto, né? Dentro dessa prestação de serviço, né? Que a empresa ela está aplicando. É importante que o gestor da empresa ele saiba deste procedimento, pois é com isso que se monitora o comportamento dos custos nas referidas etapas de elaboração do produto, tá? Se tratando aqui de produto e também na prestação do serviço. Então, o sistema de custeio, ele tem o objetivo de dar valor, certo? Ele tem o objetivo de valorar o meu produto ou o meu serviço com relação a tudo que foi gasto, tudo aquilo que foi utilizado para a sua produção ou a prestação dele, ou a prestação daquele serviço, certo? Então, como que o sistema de custo ele pode auxiliar um gestor? Vou voltar aqui, quero que vocês me respondam. Como que um sistema de custo ele auxilia um gestor na tomada de decisão? Me deem exemplos. Tá? Pode pegar no dia a dia de vocês aí uma informação, não precisa dizer nome de empresa, nada. Só falar, olha, onde eu trabalho tem um exemplo assim, que ajudou nesse sentido, ou que poderia ter ajudado nesse sentido. Certo? Vamos lá. Uns 4, 5 aí. Qual que é a pergunta, professor? Como que o sistema de custo, como que a análise de custo pode ajudar na tomada de decisão, certo? Como que o sistema de custo pode auxiliar o gestor na tomada de decisão? Não, a empresa sem um sistema de custo aí é igual um carro sem painel. Não sabe quanto de combustível tem, não sabe nada, entendeu? Meio que anda no escuro, né? Sem informação, sem direcionamento. Positivo. Certo. Gostei da relação aí do carro sem painel. Muito bom. Quem falou foi Luan? Isso, Luan. Positivo. Beleza. Vai lá, mais um, pessoal. Mais um exemplo. Vai lá, Washington. Professor, desculpa aí, professor, tô esquentando minha janta aqui. Eu tô só com o celular aqui no áudio. Eu tô Falou fora isso, da não. cidade, pra falar a verdade. Falou isso, não. Tá sendo gravado, pô. Como que o sistema de custo pode auxiliar o gestor, Washington? De que forma? Dá um exemplo aí. Professor, vou citar o meu ramo, então. Vai lá. Como a gente trabalha assim, a gente compra a matéria-prima e industrializa ela, a gente tem todo esse custo de estoque, de transporte, de desconto. Eu acho que tudo isso, a parte que me auxilia lá, né, que a gente entrega para o Magrão, assim, esses valores em lucro, são esses fatores que vêm influenciando. Folha salarial, essas coisas do tipo. Certo, mas essa Certo, eu falei, informação, Loró? mas essa informação que você tem aí dos custos da sua empresa, né? Você disse aí do transporte, custo de folha, custo de estocagem, no que isso vai te ajudar na tomada de decisão ali? Você como um engenheiro de produção que toma decisões pela empresa, o que vai te Bom, ajudar professor, isso aí? aí vai me ajudar se o que eu estou entregando, a obra que eu estou entregando, se realmente ela vai me dar um lucro ou um prejuízo, né? Se eu tenho assim, eu posso vender uma obra por mais que seja pequena e levar em conta só a parte de material, eu vou falar assim, não, vai me ter lucro. Só que se eu levar em conta quanto que é fora da cidade, quantas viagens eu tenho que dar, a hospedagem, esse deslocamento e tudo mais. Então, eu tenho que levar isso em consideração para dar o preço final da venda. Ok, vai lá, seu micro-ondas apitou aí. Tá pronta a janta. Vai lá, mais um. Muito bem, obrigado pela participação. Mais um. Suzana, vai lá, você, Eduardo, Slane. Mais um e a gente já continua. Quero ideias, pessoal. Vamos lá, trago informações. Deixa eu já pontuar aqui, deixa eu abrir a planilha. Deixa eu já pontuar o Luan e o Washington aqui.
professor? Vamos lá, gente, mais alguém? Então, professor, lá no serviço mesmo, lá a gente faz uma análise de custo baseado, igual o Washington falou, né? A gente tem o nosso próprio caminhão que faz as entregas e às vezes a carga não dá, a gente atende o norte, né? A parte do nortão. Às vezes a carga, a quantidade é muito baixa para esses lados, Guarantã, Peixoto, Colíder. Aí às vezes a gente faz análise lá para ver se vai render ou não. Aí vai até tal cidade e manda por transportadora até que não vai render, né? No caso, não vai dar lucro, né? Aí a gente faz desse jeito lá no serviço também. Certo, muito bem. É um exemplo, inclusive, que a gente vai visualizar. Para Professor, ver se eu vou pegar esse serviço ou não. É importante demais saber conhecer os custos para poder tomar a decisão em executar o trabalho ou não executar o trabalho. Tá? É uma fonte de optar, né, por realizar ou não um determinado trabalho. Pode falar, Gerson. igual ele falou aí. Gerson vai falar? Pode falar, Gerson. É o André. Igual o meu companheiro falou aí, ele também funciona lá na minha empresa, né? No caso, a carreta chega, o caminhão vai distribuir pra gente lá. O André, acho que ficou mudo aí. André? Professor, Oi. eu não sei se o rapaz, acho que ficou Eu mudo o acho, celular eu dele. acho que caiu a conexão dele bem na hora que ele estava falando. Pode falar, Eduardo. Lá, lá na loja, a gente, questão das peças, a gente trabalha a questão de preço final, certo? A gente Certo. calcula, por exemplo, o preço que o fornecedor está vendendo a peça, a questão dos fretes e tal, os tributos, e faz uma somatória, soma com a porcentagem do lucro e vê quanto que vai chegar para a gente aqui na loja. Se for, por exemplo, um valor razoável com o que tá último que comprou, se mais ou menos aumentou pouca coisa, se aumentou muito, a gente às vezes muitas vezes nem compra para não ficar a peça parada em estoque. Ok. Ô, professor, Ok, só, obrigado. só mais um detalhezinho. Na nossa empresa, a gente conseguiu chegar num denominador para fazer a divisão, tipo assim, o preço de custo é dividido por um índice, né, que foi levado em consideração folha salarial, essa parte de despesa de manutenção, de transporte, assim, tudo que envolve em custo para a empresa chegou num denominador X. Então, o preço do custo é dividido por esse denominador e daí sim dá o preço da venda com lucro para a gente. Ok. Índice de custo operacional. Ok. Show de bola. Professor, teve Oi. uma situação referente a custos que aconteceu no começo da pandemia lá na empresa. Temos lá, a gente tem um cara que só trabalha com custos. E na semana que começou a pandemia ali, que o combustível abaixou, ele pediu o documento, pediu os dados e tal, e foi estudar. Acho que uns 4 dias depois, para uma produção de etanol, que não compensava. A empresa podia tomar, daqui a algumas semanas, podia tomar prejuízo. Bacana, bacana, João. Muito bem. É a mesma situação ali que o colega, eu acho que foi o Jean que falou, né? Então, através dos custos, através da análise do método de custeio, né, da verificação de custos, ela tomou a decisão de não realizar a operação. Muito bem.
é uma abordagem muito importante para as empresas também. Muitas vezes não dá continuidade em um projeto, um planejamento que já foi, né, pré-determinado em algum momento, chega no momento de fazer a análise de custo daquele projeto, não é viável, não é interessante. É uma das situações, sim. Suzana, você quer falar? Vamos lá, gente. Próximo. Ok? Mais ninguém? Bom, vamos dar continuidade, pessoal. Obrigado pelas participações, pelas contribuições aí. Então, como que um sistema de custeio ele pode auxiliar um gestor? O sistema de custeio se constitui, aí segundo o autor, claro, não são minhas palavras, Martins 2010, uma ferramenta que pode coletar, classificar e organizar os dados sobre os gastos da organização. Então, a ferramenta, o sistema de custeio, é uma ferramenta que coleta os dados, classifica e organiza todos os gastos de uma empresa, ok? Gastos estes referentes aos custos e às despesas de modo geral, todos relacionados aos produtos ou serviços, e ao mesmo tempo em que permite ao gestor transformar esses dados em informações. É igual lá na estatística. Você tem um universo de dados lá, certo? E todos esses dados apurados, né, vão ser trabalhados, vai me gerar uma informação. E é essa informação, baseado nessa informação, que eu vou tomar as decisões em executar um determinado trabalho, em executar uma determinada função, em executar um determinado tipo de experimento, um determinado tipo de situação ou não, ok? Então, são elementos, fatores importantes para a tomada de decisão dentro da minha empresa. Então, eu preciso de ter um sistema de custeio que vai me trazer, que essa ferramenta vai me trazer a possibilidade de coletar, classificar e também organizar os meus dados com relação aos gastos da minha empresa. Essas informações oferecerão subsídios, bases, certo? Consolidadas para alimentar as decisões a serem tomadas pela empresa. Aí, voltando lá na disciplina de planejamento estratégico, tanto no nível estratégico quanto no nível operacional, certo? Então, todas essas informações, elas vão ser bases, elas vão dar subsídios, dar a possibilidade de tomada de decisão dentro de todos os níveis da minha empresa. Então, eu posso verificar. Se eu estou indo numa determinada direção, eu posso mudar a direção de acordo com os dados que eu vou apurar dos meus gastos e meus custos dentro da empresa. Então, é extremamente importante esse conhecimento. O sistema de custos proporciona informações importantes para uma decisão mais o quê? Mais segura por parte dos dirigentes da organização, certo? Então, aqui, me permite tomar decisões mais seguras, certo? Dentro da minha organização. Ou seja, funcionará como um fio condutor de dados e informações prévias para as altas instâncias organizacionais. E também proporcionar uma ferramenta, né? Ele também é uma ferramenta de coleta de dados para toda a operação. Então, quando eu implanto um sistema de custeio dentro de um determinado ambiente, eu vou fazer o quê? A coleta de dados, coleta de informações, e essas informações, por mais simplista que nós achamos que seja, elas vão impactar dentro do todo que nós estamos analisando, certo? Então, se nós vamos aplicar um método de custeio, até um parafuso, um gasto com parafuso, um gasto com uma porca, com uma arruela, ela é importante e ela deve ser mensurada, ela deve ser aplicada e observada pelo método de custeio, tá? Então, tudo
cai dentro desse sistema de custeio. Então, é por isso que é importante conhecer o sistema de custeios, entender as características da minha empresa e trabalhar essas características para implementação de um sistema de custeio eficiente para a empresa. Ok? Segundo Crepaldi, gente, esse cara aqui, Silvio Crepaldi, ele é um dos autores, ele é um contador, então ele escreve muito livro voltado para a contabilidade. Então, a parte de custeio é uma parte muito específica da contabilidade. Tem diversas áreas afins também, mas Crepaldi ele tem diversos livros e ele é um dos principais autores modernos com relação a custos, tá? Então é super interessante, inclusive na ementa da nossa disciplina, né, no plano de ensino da disciplina, eu coloquei lá alguns livros, alguns livros que nós temos na biblioteca da unidade, que nós temos na biblioteca virtual do Silvio Crepaldi, tá? Então, segundo ele, encontramos um sistema de gerência e de monitória de desempenho de custos, sendo cada vez maior o número de organizações que recorrem a essa fórmula para quê? Para projetar as vendas de produtos ou serviços que venham a atender às expectativas do mercado consumidor, que ofereçam lucro para a empresa e que possam fazer escolhas entre fornecedores, entre outras funções. Então, eu posso, segundo ele aqui, através da análise dos custos, análise dos meus indicadores de custos, tomar algumas decisões que vão em relação ao meio do meu cliente, do meu fornecedor e o da minha empresa, certo? Então, pode impactar dentro das três frentes aqui. Meu cliente, meu fornecedor e também a minha empresa. O sistema de custo deve abordar uma visão geral do negócio para auxiliar a empresa nos desafios que enfrentam diante as disputas intermináveis no espaço maior do mercado como um todo. Então, por um exemplo, estou iniciando aí nesse semestre uma pós-graduação, mestrado, um estricto sensu, e dentro dessa pós-graduação eu vou dissertar sobre alguns critérios, né, de custeio, especificamente num determinado ramo. E isso vai trazer algumas informações baseadas principalmente em custos, mas para tomada de decisão do empresário, certo? Então, como que o empresário ele toma a decisão de qual fornecedor ele deve manter, de qual sistema que ele está desenvolvendo dentro da empresa ele deve manter, se ele deve melhorar o sistema que ele tem de produção, ou se ele deve mudar o sistema de produção, ou ele deve parar com aquele sistema de produção porque isso está dando prejuízo e investir em outro. Então, assim, são informações como essas que o custo ele pode fornecer e através disso que eu quero, são informações como essas que eu vou buscar dentro da minha dissertação. Então, é extremamente importante o conhecimento de custo, principalmente para as empresas em que ainda não tenho essa mensuração. Lógico, posso ter ali todas as informações, mas além das informações, eu preciso de ter um gerenciamento dessas informações, eu preciso de ter um método um sistema que está sendo aplicado dentro da minha empresa para que eu possa ter essa observação de forma muito mais coesa, certo? Então, a coerência dos dados, a qualidade desses dados, as informações que são aplicadas nisso, ela precisa ser contínua, ela precisa ser trabalhada de maneira cíclica, né? Porque o processo produtivo ele tem a tendência de não parar, certo? Mesmo que ele seja sazonal, mesmo que ele tenha ali os seus períodos de aplicação, mas ele mesmo assim continua sendo cíclico, ele continua sendo um processo de produção cíclico. Então, o sistema de custeio ele tem essa visão, ele aborda uma visão geral, uma visão completa de todos os conteúdos, de todos os departamentos, de todas as instâncias dentro da minha empresa, seja ela qualquer tipo de empresa for, certo? E com essas informações, com esses dados, eu consigo tomar decisões aqui no texto que nós estamos tratando aqui, decisões que podem me manter na disputa no mercado competitivo ou me tirar do mercado competitivo, certo?
Tratando de mercado, é uma das virtudes de se ter um método de custeio, e se tratando de negócio, uma das principais virtudes é reduzir custo, maximizar resultado e ter maior lucratividade. Então, não tem empresa que faz... aliás, há empresa que trabalha por não ter lucro, que são as ONGs, né? É um tipo de empresa, mas algumas delas, né, trabalham para não ter lucro, mas no que tange a meio empresarial, empresa é para ter resultado, é para ter lucro. E quanto mais lucro, quanto mais dinheiro, quanto mais resultado, melhor é para a empresa, ok? Nós temos aqui mais 3 autores que também argumentam que, na prática, isso tudo significa que implantar métodos de custeio e tecnologias adequadas subsidia, né, e dentro dos todos os ecossistemas de ambiente empresarial, isso dá a base, ele subsidia toda a tomada de decisão da empresa. Dentro desse critério, né, nós temos ali dos ecossistemas empresariais, modelos de produção, modelos de gestão, sistema de gestão e também sistemas de informação, processos operacionais e também fomentar as competências necessárias para os colaboradores. Então, nós vamos trabalhar dentro desses sistemas, dessas metodologias, diversas frentes, certo? Diversos ambientes dentro da empresa, ambientes empresariais que vai subsidiar a informação precisa para o gestor. Então, eu vou, dentro da empresa, executar funções que vai da alta gestão até a parte de treinamento de colaborador. Então, eu vou ter, né, com a implementação, com a inserção de um sistema de apuração de custos, de gestão de custos, eu consigo trabalhar dentro da empresa todas as frentes, que vai desde o alto escalão até a parte produtiva, até a parte operacional ali de fato, certo? Então, ela abrange, ela atende todos esses critérios. Quando tratamos dos sistemas de custos, os cálculos em si são consequência dos métodos em que a organização adota, certo? No sentido de compreender o comportamento dos gastos e o seu processo operacional. Tem cálculo? Tem, mas o cálculo ele é um produto do sistema que eu adotei, que eu adquiri, que eu implementei dentro da minha empresa. Seja no campo industrial, na parte de transformação do produto, seja no campo de prestação de serviços, né, ou de insumos. Quanto aos elementos que irão compor o sistema de custos, podemos considerar a esquematização conforme nesse quadrinho aqui. Então, quais são os elementos que vão compor, né, o meu sistema de custos? Primeiro, o sistema da produção, né, que pode ser por encomenda, pode ser em série e pode ser híbrido. Então, o meu sistema de produção, preciso definir qual que é o meu sistema produtivo. O meu sistema de produção ele por encomenda. Então, eu recebo uma encomenda de um determinado lote de produto e eu vou começar a partir daí produzir esse produto para entregar. Ou ele é em série. Então, eu produzo escalas e séries de produtos para fornecer para os meus clientes. E ele também pode ser híbrido, eu posso fazer a junção dos dois. Então, um dos principais elementos, certo, que compõe o sistema de custo é o sistema produtivo, o sistema de produção. Na sequência, o sistema de acumulação, que pode ser por ordem, por processo e também híbrido. Então, eu vou acumular os custos, a gente vai ver mais adiante os conceitos, mas nós vamos acumular os custos dentro dos produtos e dentro dos serviços, né? Que pode ser por ordem de produção, que pode ser por processo, né? E também pode ser a junção dos dois. Sistemas de custeio, então, custeio histórico e o pré-determinado. Então, eu tenho que abordar um sistema de custeio aqui para a minha empresa, de acordo com a necessidade dela. Método de custeio, que pode ser por absorção, variável, pleno, certo? Então, são metodologias para trabalhar esse mundo aqui, né? Esses sistemas que vão ser implementados dentro da empresa, sistemas de custeio. Okay? Então, esses são os componentes que vão compor esse grupo, essa classe, dentro dos nossos sistemas de custeio. Então, vamos entender, certo? Como que funciona esse processo. O sistema de custos nas organizações é composto por 4
principais pilares, como nós vimos: sistema de produção, os sistemas de acumulação, o sistema de custeio e o método de custeio. Então, vamos entender o papel de cada um desses aqui nesse esquemazinho aqui no quadro. Sistema de produção é o elemento fundamental no sistema de custos. Ele reflete o modo como a organização realiza as suas atividades operacionais e consome os seus custos, como, por exemplo, o processo de comprar matéria-prima, estocar e produzir. Então, o sistema de produção, ele é fundamental, certo, no meu sistema de custo, porque ele vai me trazer as informações de como a organização vai realizar a sua operação, certo? De que maneira que isso vai acontecer. Então, identifiquei meu sistema de produção. Meu sistema de produção, ele vai trabalhar por encomenda, ele vai trabalhar por série, ele vai trabalhar híbrido, ele vai trabalhar por teleatendimento, ele vai trabalhar por produção física ou produção in loco, que é no ambiente do meu cliente, eu vou até o cliente, enfim, eu defino meu sistema de produção. O segundo pilar aqui, sistema de acomodação. Acomodação. Então, ele vai me trazer aqui informações de como os custos deverão ser acumulados, que pode ser por ordem, processo, ele pode ser híbrido. Então, por exemplo, por ordem, uma indústria de aviação, certo? E por processo, uma indústria de produção de energia, e híbrido, a minha agroindústria, como por exemplo. Então, o sistema de acumulação, ele vai pegar um determinado produto, seja ele um produto físico, seja ele um produto, uma prestação de serviço, seja ele um produto agrícola, seja ele um produto mercantil, comercial, enfim. O que quer que seja esse produto, ele vai realizar as aplicações dos custos em escala dentro desse determinado produto. Então, ele vai carregar esse produto com seus determinados custos de forma separada e dentro do determinado produto ele vai conseguir mensurar. Então, eu vou pegar, por exemplo, quanto que foi para produzir um determinado produto X. Então, dentro da acumulação, eu vou ter todos os custos implicados sobre esse produto lançados sobre ele, então eu consigo ter essa mensuração, certo? E tudo isso é possível através de um sistema de custeio. Então, só é possível fazer esse link da acumulação do meu produto com um sistema de custeio, que eu vou saber quanto, de fato, esse produto ele tem de custo, ok? Então, o sistema de custeio ele dimensiona um aspecto do tempo na apuração dos custos. Se o sistema de acumulação for por ordem, os custos poderão ser tratados pelo seu histórico ou por valores reais, ou também pelo aspecto de custos pré-determinados. Então, quando eu falo de custo pré-determinado, eu me lembro lá de orçamento de custos. Então, eu tenho lá, para produzir um lote de 50 itens, eu tenho já um orçamento de custos que já está pré-determinado para elaborar, para executar aquela produção. Então, o sistema de custeio, ele pode trabalhar dessa forma, com o custo já pré-determinado, ele também pode trabalhar de forma aberta, trabalhando os valores reais e o histórico sobre aquele produto. Então, eu começo a linha de produção com a chegada da matéria-prima até chegar num produto final, eu tenho um histórico de custos inseridos sobre aquele produto, ok? E, por fim, nós temos o método de custeio, que ele também está relacionado aqui com o meu sistema de custeio. Então, é um método de que forma eu vou realizar isso. Então, ele define uma metodologia pela qual serão alocados os objetos, né? Serão alocados o objeto que será custeado, ou seja, pelo custeio por absorção, pelo ABC, pela variável, entre outros métodos que existem. Então, eu tenho um sistema de custeio elaborado. Então, eu ligado ao meu sistema de custeio, eu vou ter a minha metodologia de custeio que vai trabalhar de que maneira esse sistema de custeio vai classificar e vai incorporar esses custos ao meu produto. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Só na prova, né? Por enquanto tá de boa. No esquema de sistema de custos, que cada elemento tem a sua função, no que tange a forma de como será o processo de trabalho, seja pelo sistema de produção ou não,
Como deverá ser feita também a acumulação ao longo do processo pelo meu sistema de acumulação, que também poderá ser levado em consideração o esquema temporal na apuração de custos, né? Ou seja, o histórico, né? Quanto tempo o produto se levou para ser produzido e todos os custos ligados a ele, que é nosso sistema de custeio, e o método que deverá gerar a apuração dessas informações, de que forma que essas informações vão ser interpretadas e analisadas, que é o nosso método de custeio, ok? O sistema de custo basicamente é composto por sistema de produção, que vamos lá, um resumão relacionado ao jeito da empresa trabalhar, o sistema de acumulação, que é relacionado à forma de apuração dos custos da empresa, certo? Do meu custo de produção da empresa. O sistema de custeio, que relaciona ao critério temporal para calcular o custo, de que forma que isso vai ser calculado, e o método de custeio, que são as metodologias aplicadas, né, na forma de cálculo e apresentação dos custos da minha empresa. Ok? O sistema de acumulação do custo é referenciado por ordem de produção. Isso significa dizer que a empresa pode estabelecer essa ordem por processo, por encomenda, ou, dependendo da forma, híbrido, né? Pode usar as duas formas. Que nada mais é do que a combinação da ordem por encomenda e por processo. Para que uma empresa organize seus sistemas de custo, ela deve escolher uma metodologia, um método, né, de apuração de custos. Independentemente da escolha do método, a empresa também não lançará a mão a departamentalização, certo? Isso significa que a figura de departamentalização dos gastos nada mais é de que uma forma de distribuir os gastos pelo processo, pelo produto e também pelas etapas de produção. Então, quando eu falo de departamentalização, seria nos remete à mesma coisa do rateio, certo? Então, mais adiante a gente vai ter o conceito de departamentalização. Então, significa que, através da departamentalização de gastos, a empresa ela vai fazer a distribuição, ela vai dividir, ela vai distribuir os gastos pelo produto, pelo processo que eu estou elaborando, ou pela etapa de produção que a empresa está realizando, certo? Então, para que a gente entenda o funcionamento, vamos a um exemplo, certo? Como para poder facilitar. Então, para que entenda o funcionamento e a determinação do sistema de custeio, imagine, por exemplo, uma operadora turística que vende pacotes turísticos, certo, para os seus clientes. Então, como que funciona o processo de uma empresa que opera com venda de pacotes turísticos? Primeiro, o processo se inicia com a aquisição dos assentos nas companhias aéreas, bem como nas reservas nos hotéis. Então, ela faz esse processo. Segundo, o próximo passo será a formação dos pacotes para os destinos para os quais foram adquiridos as reservas, tanto da companhia aérea quanto dos hotéis. Então, eu realizei ali uma pesquisa, realizei a aquisição de determinados assentos nas companhias aéreas e determinadas reservas em determinados hotéis, montei um pacote disso tudo, certo? Montei ali diversas possibilidades e no terceiro ponto, né, posteriormente a operadora parte para as vendas. Então, com os devidos planos de pagamento. Então, eu já tenho aqui a determinação dentro do meu sistema de custeio, né, de quanto custa a passagem aérea, quanto custa ali a hospedagem. Eu já tenho uma pré-determinação, certo? Eu já tenho isso pré-determinado. E a partir disso eu vou aplicar ali a minha margem de lucro, aquilo que eu espero ter de resultado, e eu vou aí para os planos de pagamento e eu vou ofertar esse produto já para o meu consumidor. E assim funciona para todo tipo de empresa, né? Ou pelo menos deveria funcionar. Então, eu recebo um determinado produto, eu recebo ali algo que eu vendo, eu vou apurar todos os custos inseridos sobre ele, né, através das minhas metodologias, meu sistema de custeio, e posteriormente a isso eu vou realizar a venda, né, do meu produto ao meu cliente. Então, já com todos os meus custos determinados, todos os meus custos já elencados e trabalhados sobre ele, certo? Então, se, por exemplo, eu vou fazer a venda ali de um produto X, para que eu chegue
principalmente para que eu chegue num determinado valor desse meu produto X, eu preciso ter ali a classificação de todos os custos, eu preciso ter a mensuração de todos os custos e a análise efetiva disso. Existem algumas situações que a figura muda um pouco, que é um pouco complexo, certo? Vamos dar um exemplo. Quem trabalha com a produção agropecuária. Então, a maioria das situações, por exemplo, eu vou vender um determinado animal. No mercado, existe uma média já do valor desse produto final. Olha aí como que a figura muda um pouquinho. No processo, digamos assim, que nós já conhecemos mais comumente, eu elenco todos os custos, certo? Elaboro o meu preço de venda e oferto o meu produto. Nesse exemplo, o processo é o contrário. Eu já tenho no mercado um determinado valor. Essa média ela pode variar um pouquinho, mas não é muito. Então, o que o empresário ele tem que fazer nessa situação? O que a empresa agropecuária deve fazer nessa situação? Ela deve trabalhar os custos. Então, quanto mais ela diminuir os custos, mais ela vai ter um resultado interessante ali com a venda daquele lote, daquele animal. Por quê? O mercado para esse tipo de operação, ele já é pré-determinado o preço de venda. Pré-determinado. Lógico, tem as suas oscilações, dependendo do mercado financeiro, dependendo de diversos fatores, mas quanto mais ele conseguir diminuir esses custos, quanto mais ele conseguir restringir, né, alguns fatores que aumentam o custo, melhor é para ele. Então, o processo ele é um inverso nessa situação. Então, por isso que é importante a análise do custeio, é por isso que é importante essa verificação quase que diária dos meus custos da empresa. E um sistema de custeio, ele é importante para isso, ele é interessante para isso, para trazer essa informação, correto? Beleza? Uma dúvida? Pergunta? Vamos lá. O custeio dessas operações é determinado. Vamos continuar no exemplo ali da minha empresa turística. Desta forma, para determinar o sistema de acumulação de custos, teremos sistema de produção, a forma de trabalho da empresa. Então, é uma empresa prestadora de serviço. Então, identificamos aqui qual é o sistema de produção dela. Não há estoque físico, então ela não trabalha com estoque, então ela não tem custo de estocagem. Mas sim, né, diretos. Então, na verdade, seria direitos, tá, pessoal? Direitos de reserva na empresa aérea e hotel. Faltou uma correção aqui, tá? Direitos de reserva nas empresas aéreas e hotel. Então, ela não tem um estoque físico, ela não tem um produto físico para ficar armazenado no estoque e oferecer ao cliente ali no momento que ele necessita. Então, ela tem ali direitos, certo? Então, ela adquire um determinado produto, né, um determinado serviço, que é ali a prestação de serviço de hospedagem e transporte aéreo, e ela oferece esses direitos aos seus clientes, certo? O sistema de acumulação de custos, então, como que é feito nesse exemplo aqui? É feito por processo, pois ainda não se ocorreram as vendas de fato, mas os pacotes já foram montados. Então, ela realizou a montagem de um determinado pacote, então ela vai acumular os custos naquele pacote, feito por processo e não por produto, certo? Porque por produto ela tem ali vários produtos em um determinado pacote, certo? Hospedagem, muitas vezes alimentação, translado. Então ela tem vários produtos, então ela elenca, ela acumula esse custo ali pelo processo, montado já. E o sistema de custeio é estabelecido de forma pré-determinada. Então, ela já pré-determinou o custo, ela já tem ali essa informação, agora ela vai realizar a venda desse processo, desse serviço ali para um determinado cliente, certo? A departamentalização. Então, departamentalização se refere à unidade mínima administrativa para alocação dos custos e despesas de uma organização. Isso, quem disse foi o Martins. A departamentalização se refere à unidade mínima administrativa para a alocação dos custos e despesas de uma empresa, de uma organização. Então, essa departamentalização pode estar ligada a um departamento da empresa
ou a responsabilidade a uma pessoa, de uma pessoa. Em diversos momentos, o próprio departamento, em uma estrutura organizacional, acaba sendo o centro de custo. Então, lembra lá, vou fazer o rateio de um determinado custo e eu vou fazer isso para os centros de custos. Então, na prática, eu tenho ali Vou usar o mesmo exemplo ali do rebanho ali, na parte da produção agropecuária. Então, eu tenho vários lotes de animais, certo? Vários lotes. Então, eu vou fazer aqui, comprei lá uma carreta de alimento, ração. Tranquilo? Vou passar essa alimentação para os animais. O sistema de custeio, certo? A departamentalização, o que é o departamento aqui? São os lotes, certo? Então, cada lote desse é um centro de custo. Então, lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 são centros de custos. Eu vou dividir essa carreta aqui, ó, certo? Em lotes, em centros de custos. Então, eu vou alimentar os animais aqui e cada lote desse aqui vai receber um valor, uma quantidade, certo? De alimentação, os animais vão receber uma quantidade de alimentação e eu vou, digamos que custou aqui 60 mil reais, certo? Eu vou dividir esses 60 mil reais aqui e alocar esses custos para os lotes, para os departamentos que estão utilizando. Então, por exemplo, lá na tua empresa, você quer fazer aí a divisão, né, o rateio da conta de energia elétrica. Então, quanto cada departamento está consumindo de energia elétrica? Certo? Energia elétrica aqui. Então, eu vou ratear isso para cada departamento. Departamento 1, 2, 3, aí você vai nomear. Esse é o processo de rateio de custo, né? Então, o centro de custo ou a departamentalização, eu comumente utilizo o centro de custos, tá? Que é o mais usual. Inclusive, algumas fontes já trazem o centro de custo como um nome já específico. Então, o centro de custos ele vai receber ali a alocação dos custos, ele vai receber ali a divisão, o rateio desses custos, tá? Então, dentro da estrutura organizacional, a departamentalização acaba sendo o centro de custo, em que são alocados os custos indiretos e despesas. Essa atribuição do gasto a cada produto trabalharemos na próxima sessão, né, nas sessões seguintes, nas próximas 3 sessões. Então, fazemos uso das atividades desenvolvidas com relação a cada departamento. Então, vocês vão fazer rateio por cento de custo lá também. Dentro da contabilidade especificamente, existe um tópico da contabilidade chamado contabilidade por centro de custo. Então, eu vou fazer rateio. Então, eu tenho uma empresa lá que ela tem, né, por exemplo, ela tem vários departamentos, certo? Cada departamento consome ali papel sulfite. Um exemplo, papel sulfite. Compro papel sulfite. Então, eu compro ali por mês 25 caixas de papel sulfite. Então, dentro da contabilidade de custos, né, e através da contabilidade por centro de custos, eu consigo observar quanto cada departamento está usando de caixas de papel, certo? Então, eu consigo fazer essa divisão, essa separação aqui desse rateio, né? Realizar esse rateio por cento de custos. É a mesma coisa. Então, no sistema de custos das organizações, o método de apuração ele vai traduzir aí a forma como as empresas operacionalizam os processos de trabalho. E, ao mesmo tempo, trazer também os resultados dos custos apurados, que poderão ser diferentes entre si, em função da metodologia e da apuração empregada pela minha empresa. Então, com relação a isso, eu posso ter ali resultados diferentes de acordo com a apuração que eu estou realizando, de acordo com a função, a metodologia que eu vou aplicar. Então, é por isso que é importante analisar o tipo de empresa, quais são as características dela e de que maneira eu posso aplicar um sistema de custeio para ela, certo? Sendo que eu possa trazer informações pertinentes e importantes ali para tomada de decisão. Então, como eu tenho vários sistemas de custeio, eu posso adequar o sistema de custeio
naquilo que eu necessito dentro da minha empresa, e isso é muito interessante de se realizar, ok? Então, vamos aqui para o conceito. O termo custear está associado ao acúmulo de custos de cada objeto, além de organizá-lo e analisá-lo, cujo objetivo é compor a informações diferentes para atender às diversas finalidades gerenciais. O ato de acumular, né, o acúmulo de custos ou de custear, exige que haja uma sistematização, certo? E a identificação dos custos próprios exige um método de custeio e, dependendo da finalidade pretendida, deve-se optar pelo sistema de custeio histórico ou pré-determinado. Então, dependendo, como eu disse, quem disse foi o Leone, lá em 2000. Então, isso quem vai determinar esse sistema de custeio é a própria finalidade pretendida pela operação da empresa. Então, vai depender de como a minha empresa ela está conduzindo os negócios, de que maneira que ela está fazendo isso, da finalidade, da situação operacional dela, que eu vou fazer essas definições posteriores, ok? O sistema de acumulação de custos se refere a uma parte do sistema de custos de uma organização, certo? Então, ele é um sistema que compõe parte do sistema de custos. Nós já vimos ali nos slides anteriores os 4 pilares. Qual que é a sua função? É de acumular os custos de uma forma organizada, em consonância com o modo de operação da empresa e as decisões que a mesma precisa tomar. Então, eu vou fazer esse acúmulo, essa inserção aqui do produto, a inserção dos custos sobre ele de forma ordenada, de forma a ter consonância com as operações da minha empresa, certo? No sistema de custos, será necessário identificar o que desejamos mensurar. Então, no sistema de custos, eu quero mensurar o quê? Eu quero identificar o quê? Quais decisões eu preciso tomar relacionadas a isso? Ou seja, porque é importante atribuir valor ao objeto que consome os recursos da empresa. Por que é importante eu colocar custo no meu produto? Para poder saber quanto ele me custou, para saber se eu não estou vendendo um produto com a margem de lucro muito baixa ou com margem de lucro quase nenhuma, certo? Então, eu preciso entender. Eu faço uma venda e eu pego o quanto que eu paguei. Geralmente acontece isso, principalmente em empresas pequenas, né? Empresas ali de médias e pequenas empresas. Eu comprei um produto A, paguei R$20. Vou colocar 100% em cima e tá tudo bem. Só que levou em consideração o valor do produto. Não levou em consideração frete, que é o que nós já aprendemos. Não fez aquele cálculo que nós fizemos lá no exercício passado, que me traz o valor do custo bruto, do custo total da minha compra. Não colocou em consideração, não levou em consideração o custo da maquininha do cartão, não levou em consideração o custo com energia, não levou em consideração custo nenhum. Então, eu coloquei 100% do valor como margem de lucro. Tô ganhando dinheirão. Não tá. Então, tem que ser calculado de maneira a atribuir ao objeto todos os custos, elencar todo ele, certo? A todos os custos que a minha empresa tem, colocar nele, e aí, então, eu saber justamente o valor de custo do produto para eu poder tomar a decisão. Então, qual vai ser a minha margem de lucro sobre ele? Então, muitas vezes eu compro um produto por 30 e vendo por 60, não quer dizer que eu estou tendo resultado, que eu estou tendo lucro. Às vezes você comprou por 30 e o custo efetivo dele é 45, certo? Então, são essas as informações que nós precisamos tomar por regra. Então, aqui nesse quadro nós temos os exemplos de objetos de custo e decisão. Então, por exemplo, quando o meu controle de custo for por produto, o objetivo da decisão, eu preciso entender o quê? Eu preciso saber o que do meu produto. Então, quando o controle for por produto, o objetivo vai ser analisar a lucratividade desse produto, certo? Saber se esse produto está me dando resultado, se ele está me sendo lucrativo. Definir o mix de venda. Então, através disso, eu vou saber se eu vou fazer o corte desse produto, continuar com a produção dele ou não. Então, eu tenho na minha linha de produção ali
ou eu tenho lá na minha propriedade 3 produtos diferentes. Então, quando eu faço o controle de custos por produto, eu consigo analisar qual deles está me dando resultado, qual deles está me dando prejuízo. Aí eu vou tomar a decisão. Vou continuar com a produção, vou cortar essa produção, vou cortar esse produto, a minha linha de produção precisa ser reconfigurada, preciso definir o meu mix aqui. Então, são essas decisões a serem tomadas. Quando eu faço o controle de custos por departamento, então avaliar a eficiência do departamento, avaliar o desempenho e se caso necessário, fazer a reestruturação. Quando eu faço análise do custo, controle de custo por cliente, analisa a rentabilidade desse cliente, se esse cliente está me dando retorno. E com tudo isso, né, com o objetivo principal, priorizar o atendimento ou não. Então, eu vou priorizar atendimento de clientes que me trazem maior rentabilidade, certo? Por atividade, avaliar as atividades que agregam valor à minha empresa e reduzir os custos de atividades, dessas atividades, para poder reestruturar e muitas vezes até mesmo retirar atividades e acrescentar outras, reestruturação. Por projeto, para saber se esse projeto vai ser mantido ou não, certo? Eu tenho um projeto de expansão da minha empresa, um projeto de expansão dos meus negócios. Então, faço análise de controle, faço controle e análise de custo e vou decidir se eu vou manter o projeto ou se esse projeto ele vai ser excluído. Por programa, viabiliza a implementação e a manutenção de um programa dentro da minha empresa. Programa de qualidade total, programa de melhoria, programa de qualidade de funcionários, de segurança. Então, são vários processos que são analisados, inclusive dentro das empresas, dentro de algumas empresas, é aplicado, né, se não todos, mas grande parte desses ao mesmo tempo, simultaneamente, para tomada de decisão, com relação a cada um dos objetivos a serem adquiridos aqui pela empresa. Ok? Alguma dúvida? Não, professor, bem esclarecido. Ok, show de bola. Então, sigamos. Quase acabando, tá, gente? A escolha do sistema de acumulação a ser adotado nas organizações será regida de acordo com o tipo de controle que se espera fazer, juntamente com a decisão que eu quero tomar, já trazendo isso. Vamos a um resumão, então. Sistema de produção reflete ao modo como a organização realiza as operações e consome os seus recursos, certo? Como que os meus recursos são consumidos, os meus custos são consumidos. Sistema de acumulação traduz como os custos deverão ser acumulados, ou seja, por ordem, por processo ou da forma híbrida. Custos por ordem, quando a fabricação de um produto não é de maneira continuada, e custo por processo, quando a produção é de forma continuada ao longo dos períodos. Então, os lotes são produzidos de forma contínua. E temos também o custo híbrido, que é uma junção do sistema de processo e sistema de ordem. E o que é sistema de custeio? O sistema de custeio vai dimensionar, o que ele vai fazer, qual que é o objetivo? É dimensionar o aspecto do tempo na apuração dos custos. Então, eu vou levar em consideração a minha linha de produção, a minha linha do tempo de produção, certo? E vou mudar a cor aqui. E todos os custos que vão ser atribuídos ao meu produto, ao meu serviço, dentro desse período. Ok? Atenção! O que irá definir o sistema mais adequado para a organização será única e exclusivamente determinado pela forma como a empresa desenvolve a sua atividade no processo produtivo. Então, por isso que vou implementar um sistema de custeio, um sistema de definição de custos na empresa. Mas isso não é criado da noite para o dia. Preciso conhecer a operação da empresa. Certo? Então, conhecendo a operação, eu vou determinar, né, de que forma a empresa ela vai realizar o seu processo de
análise de custeio, implementação de sistema de custeio, e de que forma isso vai acontecer na prática lá na empresa, ok? Então, vamos aprimorar o conhecimento de vocês. Tem um artigo aqui nesse QR Code, tá? Esse artigo, ele trata de um estudo sobre o sistema de acumulação de custeio em organizações de serviços, especificamente. Ele está disponível nesse endereço aqui, e através desse QR Code aqui, que vai facilitar, só apontar a câmera aqui, você já consegue buscar esse artigo para vocês complementarem os estudos a respeito da aula de hoje. Tranquilo? Moçada, alguma dúvida, algum questionamento, alguma contribuição? O que vocês querem fazer aí, falar? Está aberto para vocês? No momento não, professor. Acho que no dia da prova vai ter dúvida. Tranquilo. Tudo certo, então? Então, a atividade para a semana é realizar a resolução, né? Fazer a resolução da atividade lá no final da sessão 2.1, certo? Então, lá no final tem 3 atividadezinhas, 3 questõezinhas. Então, vocês resolvam e mandem no e-mail do professor até na terça que vem. Tranquilo? Mesma forma que nós estamos trabalhando. Nessa semana não tem desafio, tá? É somente a resolução das 3 questões e enviar no meu e-mail da mesma forma. Nome, análise de custo, seção 2.1, que aí fica fácil para o professor localizar lá no e-mail. Beleza, pessoal? Pode falar, Matheus. Beleza. Ô, professor, meu desafio nota máxima não tá abrindo. Não tá abrindo? O que acontece? Como é que você está fazendo? O que está acontecendo aí? Não, ele só fica verificando a confirmação da sua grade de aula. Ah, tá. Você precisa estar com o horário confirmado, Matheus. Se não tiver com o horário confirmado, ele não abre mesmo. Mas eu confirmei. Eu vou tentar ver aqui. Eu acho que foi quinta passada. Quinta passada? Tá. Qualquer coisa, você entra lá na plataforma Desafio Nota Máxima, digita no Google Desafio Nota Máxima. Vai entrar. O usuário é CPF e a senha é CPF. Tá? Se não estiver funcionando, é porque seu horário ainda não foi confirmado. Beleza, qualquer coisa eu vou dar outra olhadinha aqui. Se não carregou aí, qualquer coisa. O horário foi confirmado e mesmo assim não está entrando, aí você me aciona. Beleza? Obrigado. Professor, até que dia mesmo a sua análise do Desafio Nota Máxima? Vocês, na verdade, quem já fez o diagnóstico lá, desafio diagnóstico, e a primeira semana lá do intensivo, eu já vou lançar segunda-feira. Aí tem o segundo intensivo que começa dia 19. Começa dia 19, gente? Não, começou 14 a 19, né? Eu não me recordo agora, mas eu vou lançar na semana do dia 21, tá, Washington? Então, quem fizer as 3, né, o desafio diagnóstico e as 2 listas de intensivo, na semana do dia 21, né, de 21 a 26, eu lanço o total, beleza? Essas atividades que vocês já fizeram, eu já vou lançar, ok? E quem já tiver realizado o desafio nota máxima lá, as atividades do simulado diagnóstico o primeiro simuladão lá, o primeiro intensivão, eu já vou também fazer o lançamento, beleza? Ok, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Professor, eu queria só agradecer a paciência que o senhor teve ontem em me ajudar com o meu portal. Quem fala? Suzana. Não, imagina, Suzana. A gente está aqui para isso mesmo, tá bom? Fica tranquila. Obrigada. Imagina, precisando a gente está à disposição. É que nem eu falo, gente, muitas vezes coordenador a gente não consegue responder na hora ali, mas a gente faz o possível para poder atender todo mundo no momento que sobra um tempinho ali, tá? Tá bastante corrido mesmo para a gente esses dias, até por conta de toda essa loucura aqui de adaptação, e inclusive até peço desculpa para vocês, no momento que a gente começa a aula tem que parar para atender professor, por isso que eu sempre espero uns 10 minutinhos, né, das 7 até 7h10 ali, até o pessoal entrar, daí eu ajudo o aluno que não conseguiu entrar, professor que está com dificuldade, então é bastante informação, tá? E muitas vezes a gente não consegue atender na hora, no momento que a gente está, que vocês pedem, que vocês solicitam, por isso que eu tenho aquela planilha de atendimento lá, que cai para mim as informações, aí eu já direciono, e no WhatsApp lá de coordenação, quando eu estou em atendimento, eu fico com o WhatsApp aberto, daí eu já vou respondendo por lá. Caso não,
No momento que vocês mandarem uma mensagem no WhatsApp e eu não estiver responder, ou não estiver disponível, aí já manda para vocês a mensagem do link da planilha de atendimento. Aí vocês mandam no atendimento e no momento ali do atendimento eu respondo, tá? Eu só peço para vocês, quando mandam e-mail de solicitação e na planilha de atendimento, eu sempre tento atender o mais rápido possível, mas eu sempre coloco ali 7 dias úteis, tá? Uma semana ali para poder atender todo mundo, porque a demanda é muito grande, mas eu peço 7 dias úteis, eu procuro atender um pouco antes, faço o possível para resolver antes, mas em até 7 dias a gente tenta dar um jeito aí de resolver para todo mundo, tá? Fica tranquilo, precisando, manda mensagem. Se eu não respondi, não consegui responder ali, vocês mandam na planilha de atendimento lá, que é, na verdade, o mais ideal é a planilha de atendimento, que eu consigo registrar. Na planilha de atendimento já vem CPF de vocês, já vem e-mail, telefone, então já tem tudo que eu preciso para poder resolver. Mandou o desafio nota máxima, não está entrando. Lá na planilha de atendimento, vocês registram o CPF. Eu já pego o CPF e já faço o teste. Se está funcionando, já mando mensagem lá, ou mando e-mail, está funcionando, está ok. Tá? Então, a gente já facilita o nosso trabalho aqui, como é muita informação, a gente já agiliza, beleza? Mas no que for possível, a gente está aqui para poder atender. Agradeço a todos pela participação, acredito que a aula foi bem produtiva, muita informação, mas com a participação de vocês isso se torna muito mais fácil, né? Não é moleza para nós também, tá do lado de cá, falando para a tela do computador, sem ver vocês, sem ter vocês com contato, né? Não é fácil para nós também, é uma adaptação que a gente precisou fazer e passar, mas a gente está aqui para poder entregar o máximo de nós para vocês. E vocês sabem, né? Os nossos professores, particularmente os professores do meu time que eu coordeno, né? Eu sempre peço para todos terem o máximo de dedicação e entregar o melhor possível para vocês, para que vocês saiam realmente das aulas com entendimento e com desejo de buscar conhecimento, beleza? Então, estamos à disposição, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar aqui. Se não, nós damos a nossa aula por encerrada. Eu vou finalizar a gravação e logo eu já subo também a gravação lá para o portal, para quem quiser rever a aula, quem quiser pegar o material, inclusive, também da aula de hoje, eu já deixo disponível. Beleza? Façam os exercícios, pessoal, estudem, por favor, lá no portal, além do desafio nota máxima, vocês também pontuam fazendo pré-aula e pós-aula, são pontuações importantes, não deixem acabar o prazo, vocês têm que acumular pontuação lá na disciplina. Então, para a próxima aula, já venham lá com a leitura da unidade 2.2, realizem a pré e pós-aula no portal, e a gente se conversa, beleza? Eu ainda não estou cobrando, mas na próxima semana eu já vou abrir para vocês aqui ao vivo quem está fazendo, quem não está fazendo, já vou começar a fazer essa cobrança para vocês, tá bom? Porque é importante. Essas cobranças que nós estamos fazendo, essa forma de trabalho que nós estamos realizando desde o semestre passado, diminuiu demais a incidência de reprova por falta de 2, 3 pontos, 4 pontos. Então, vocês sabem que não é só a nota de prova, também é todo um contexto, a nossa avaliação é continuada, vocês têm várias atividades para fazer no portal, inclusive, e isso tudo pontua. Então, é de extrema importância vocês terem essa consciência. Então, nós reduzimos o índice de reprovação, nós reduzimos muita coisa, isso pelo simples fato de vocês realizarem, participarem das atividades no portal e participarem das atividades de aula, beleza? Do mais, vocês estão de parabéns, a aula para mim foi muito interessante, gostei bastante da participação e espero que vocês continuem com mais participações, trazerem mais informações e busquem agregar mais conhecimento para nós todos. Beleza, gente? Obrigado, se ninguém tem mais algo a trazer, nossa aula de hoje está encerrada, que vocês tenham uma excelente semana, quem tem aula comigo amanhã, até amanhã, beleza? E um abraço para todos, estamos à disposição aqui por que precisarem. Valeu! Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite.